Boa noite, senhoras e senhores! Eu sou o comissário do bordo. Vou começar a falar de 1980. A gente está vivendo em plena Guerra Fria, o mundo ocidental dominado por duas pessoas de direita, né? Tanto Ronald Reagan nos Estados Unidos quanto Margaret Thatcher na Inglaterra. A Europa inicia suas negociações para a União Europeia, assim como as primeiras negociações de pacificação já começam a ser feitas. Vão ser concluídas em 1991. O mito da explosão nuclear, ele está presente em todos os filmes, em todas as músicas. É um momento de crise econômica que tem repercussão total aqui no Brasil. A gente está vivendo ainda a ditadura. A censura ainda é algo muito ativo no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, até o disco como o da Blitz, por exemplo, de 1982, foi censurado. Teve uma faixa censurada. E nessa faixa, todos os discos, de um a um, ele era arriscado, né? Eu lembro muito bem que lá nas lojas brasileiras, ali na rua João Pessoa, no calçadão da João Pessoa, eu peguei um disco da Blitz, quando eu abri, tinha o risco lá da censura. Então a gente vivia um momento, o que a gente chama de um processo de democratização no Brasil. A década de 80 também é marcada por novos festivais de música, né? Quer dizer, uma tradição da década de 60, de 67, por exemplo, o Festival da Record, ele vai ser retomado pela Globo. Em 1980 vai ter um festival de música que vai ser uma amostra realmente do que é a nova cara da música brasileira, né? Um festival de música, se eu não me engano, quem vai ganhar é o Oswaldo Montenegro, em primeiro lugar, né? Mas vai aparecer inclusive representantes de rock, né? O Gangue 90 e as Absurdettes participam desse festival já em 1980, embora não seja classificado. Eduardo Duzec também, que vai fazer um disco de rock alguns anos depois. Então, inclusive aqui em Sergipe, a TV Sergipe vai patrocinar um festival de música, acho que em 81. Em 80 ou 81, um festival de música aqui no Constâncio Vieira. A gente está vivendo uma época de festivais de música. Enquanto que no ambiente internacional, e a gente quando fala em música, ambiente internacional é falsamente internacional. A gente está falando dos Estados Unidos, né? Inglaterra e Estados Unidos, da parada anglo-americana. Principalmente por conta das novelas da Globo. Né? As telenovelas da Globo, desde a década de 70, elas lançam sempre um disco que é a trilha internacional da novela. Essa trilha internacional geralmente é o top 10. São as 10 mais dos Estados Unidos. Geralmente, aqueles enlatados mesmo, como se dizia, é aquele que vem da parada da Billboard, dos 10 mais da Billboard, que caía no disco da novela. E o que estava acontecendo nessa época, no início da década de 80, a disco ainda estava em todo vapor, a disco music, quer dizer, ainda muitos artistas ainda estavam lançando, por exemplo, o Chic ainda estava dançando música, né? Muitos artistas da disco ainda lançavam discos, como Sylvester, por exemplo. Já se vive um momento pós-punk em termos de rock, principalmente na Inglaterra. Recentemente eu estive vendo um documentário, acho que um documentário muito bem feito, talvez um dos melhores, né? Sobre o punk, é o Rock Britannia, Punk Britannia, em 3 episódios da BBC, e eles datam assim, 76 a 81, é uma coisa bem fixa mesmo. E de fato, em 78 já não é mais punk que está acontecendo. Em 1978, se a gente vê as bandas, se a gente dá uma olhada nas bandas da Inglaterra, por exemplo, como The Jam, Seals and the Benches, etc., a gente já nota que não é mais punk que está acontecendo. Até os Sex Pistols já estão acabando, né? Um ano depois ele vai montar a nova Public Image. Enfim, já no final da década de 70 já se fazia um novo rock que não era comercial. E havia o hard rock que já vinha na década de 70, as baladas românticas, etc. Era isso que se ouvia internacionalmente. E no Brasil, o que estava acontecendo era uma criatividade muito grande, né? Eu estive comparando, assim, por exemplo, as músicas que entraram na parada no Brasil em 1980 e nos Estados Unidos, a impressão que se tem é que há uma riqueza muito maior musical no Brasil, né? Em vários estilos. Eu vou mostrar por quê. Primeiro que há continuidades, né? A gente tem a continuidade da Bossa Nova, quer dizer, de artistas que apareceram na Bossa Nova e que vão continuar lançando discos, vão continuar influenciando desdobramentos da Bossa Nova, em vários discos que convém aqui marcar.
A gente vai ver também desdobramentos do tropicalismo, não somente com os Novos Baianos, mas as próprias figuras-chave do tropicalismo, Gilberto Gil e Caetano Veloso, eles vão passar a década de 80 e esse limiar da década de 80 produzindo seus melhores trabalhos, né? Grandes trabalhos, né? Gilberto Gil, por exemplo, em 79 vai lançar Realce, né? E o Luar já em 80. Caetano não lembro qual é o disco de 79, mas é um disco, acho que é Qualquer Coisa, uma coisa assim. Eles continuam muito produtivos, e todo o pessoal dos Novos Baianos, né? O Moraes Moreira, o Paulinho Boca de Cantor, Pepeu Gomes, então está todo mundo produzindo muito, bastante. E bons discos, bons trabalhos musicais. Há o rock da década anterior que teve o seu desdobramento. A gente sabe que a figura-chave na década anterior é Raul Seixas, né? Para vocês terem uma ideia do que é Raul Seixas na década de 70, basta assistir aquele documentário que fala do Hollywood Rock de 1975. Ali você tem Celi Campelo, você tem Erasmo Carlos, você tem a banda Peso, você tem Mutantes, já sem Rita Lee e sem Arnaldo, aquele Mutantes meio progressivoide lá dos anos 70, né, do Sérgio Dias. Você tem Rita Lee e Tutti Frutti, né, e você tem Raul Seixas. Quando você vê o show de Raul Seixas, você percebe que não tem páreo. Parece que não tem páreo. É um rock que tem tudo. Você já vê todos os elementos regionais, etc. Uns elementos mais rebeldes, assim, mais contestatórios, inclusive. Aí tem também o Vimana, que se apresenta aí, que é a banda, vários artistas que vão se encontrar na década de 80. Então o rock da década anterior continua super pra frentex. Em 1980, Raul Seixas lança o Abre-te Sésamo, que é um super disco, né? Tem aquela música Aluga-se, que Titãs regravou e tal, né? Em 1980 também, Rita Lee vai lançar o Lança Perfume. Também é um super disco, um disco pop, dançante, que vai tocar nas boates, nas festinhas, etc. Então, as pessoas que faziam rock, o próprio Arnaldo, ele estava com Patrulha do Espaço, teve experiência com a Patrulha do Espaço por essa época, ele lançou o Singing Alone também por essa época, enfim. Você vai encontrar Made in Brasil, vai estar lançando discos por essa época, enfim, você vai ver bandas da década de 70 super atuantes aí. O Guilherme Arantes, que inicia na década de 70 com um trabalho meio de rock, assim, continua também produzindo. Por que não falar também do Clube da Esquina, né? Desdobramentos do Clube da Esquina, né? 1980 é um ano em que Beto Guedes, Loborges, Tony Horta estão lançando seus melhores discos, né? Loborges está lançando um excelente trabalho já em 1980. Na década de 80 também a gente tem uma continuidade de um movimento da década de 70, que é esse movimento da Black Music carioca. E aí a gente tem, que claro, a gente tem o Tim Maia, né, como um ícone assim, mas tem a banda Black Hill, né, o Trio Mocotó, enfim, essa coisa do samba rock, né, o próprio Jorge Ben, que já carrega essa tendência Black Music, sem contar falar de Tony Tornado lá da década de 70, Gerson King Combo, etc. Mas na década de 80, em 1980, a banda Black Hill ainda está lançando disco. E o samba também, que nunca deixa de, na década de 70, a virada de 70 para 80, foi uma virada de grandes sambistas de sucesso, né? AGP, Luiz Airão, enfim, sambistas que hoje, aquele pai do Nogueira, do Diogo Nogueira, que é o João Nogueira, né? Quer dizer, se você olhar, se você tiver a curiosidade de olhar, assim, por exemplo, os clipes do Fantástico de 1980, né, de todos os programas do Fantástico, que sempre lançavam um clipe toda semana, vocês vão ver que tem uma grande quantidade de clipes de samba, né? E quando chegava o clipe do Fantástico é porque a música estava, como se diz hoje, estava bombando, né? A música estava tocando mesmo no rádio e tal. Era um contexto muito fértil para a música. A música de vanguarda paulista surge também aí em 1980, né? Quer dizer, os festivais, assim, o Barnabé ganha festival, Itamar Assunção com a banda Isca de Polícia, o Grupo Rumo, que é o pessoal da USP, etc. Né? O Língua de Trapo também. Enfim, um movimento de música experimental que estava acontecendo nesse período. E também as novas cantoras, né? Uma coisa que a gente nunca pode esquecer é que no início da década de 80 surgiu uma série, talvez o fenômeno mais interessante musicalmente, assim, de 1980, seja o surgimento de tantas cantoras. Né? Assim, a Melinha, Elba Ramalho, discos brilhantes, né? O disco de Elba Ramalho, por exemplo, Veio d'Água, é um disco brilhante. Ele tem
um arranjo de guitarra de Lulu Santos, ele foi muito bem trabalhado. Se você ouvir o disco hoje, é um disco que tem uma mixagem, uma qualidade impressionante, né? Então Elba Ramalho se lançou, Amelinha, né? Cátia de França, que era uma cantora do Nordeste muito conhecida, enfim, Jane do Boc, uma série de cantores. Tete Espíndola, no final da década de 70, já da década de 80, ganhou o festival e tudo, né? Enfim, uma Joana, Simone, essas cantoras mais pop. Fafá de Belém. Marina, né? Fafá de Belém, lançou um grande disco nesse período, um grande disco. Enfim, era a década de 1980, musicalmente no Brasil, era de uma riqueza formidável. Se você comparar com o Billboard, o Top 10 da Billboard, você vai ver que nós somos a música brasileira mais interessante. Muito embora, em 1980, em termos de rock, as coisas mais interessantes já estivessem surgindo. Em 1980 já existia The Cure, já existia U2, já existia Seals and the Benches, já existiam as bandas que marcariam assim a década de 80. As primeiras tentativas dos novos artistas, né? Esses novos artistas, eles tentaram a carreira nos anos 80. O que eu estou chamando de novos artistas? Os artistas do rock dos anos 80. Muitos dos quais, principalmente os do Rio de Janeiro, vinham já de uma carreira dos anos 70. Então, Lulu Santos, por exemplo, ele tocava na banda Vimana. Antes dele se lançar como Lulu Santos, ele lançou um compacto com Luiz Maurício. Talvez o próprio mercado fonográfico desse período rejeitasse. Não havia espaço diante dessa riqueza e dessa variedade. Não havia espaço no mercado fonográfico ainda para o rock brasileiro explodir enquanto cultura popular, enquanto cultura de massa. Perdidos na selva, mas que tremenda aventura.